Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 35 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News nesta segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Um bom dia especial para quem está aniversariando nesta segunda-feira. Para você que nasceu no dia 14, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida sempre. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Nesta segunda-feira, pré-feriado, ponto facultativo, na cidade de Cubatão, vamos às notícias desta manhã. Segunda-feira. Principais notícias desta manhã do dia 14 de novembro. Vamos lá. Para não passar, os democratas mantêm controle do Senado americano. Enem, primeira prova tem 90 questões. Gabarito será publicado somente após a prova, depois de 20. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta segunda-feira para o Egito. Possibilidades de anunciar o ministro do Meio Ambiente na COP. É isso mesmo, tá aí, ó. Para quem fez o Enem, um sucesso ontem, as 90 questões, o Enem. E com certeza a expectativa agora quanto à segunda prova. E logicamente o gabarito só vai sair aí ao final do dia 20. Então, para quem fez a primeira prova, parabéns. E vamos à segunda etapa do Enem, que movimenta todo o país. São milhares de jovens buscando a colocação dentro do sistema público de ensino. Parabéns aí a todos aqueles que participaram e sucesso na segunda etapa. E vamos ver se, de repente, lá no Egito, o presidente anuncia quem será o ministro do Meio Ambiente. Dando continuidade, vamos às matérias desta manhã de segunda-feira. Manifestação na Cidade do México. Dezenas de milhares de pessoas encheram as ruas centrais da Cidade do México neste domingo para expressar sua rejeição à proposta do presidente esquerdista Andrés Manuel López Obrador de reformar o Instituto Nacional Eleitoral, o INE. Sob o lema o INE, manifestantes se reuniram no centro da cidade para ameaça a autonomia e independência do árbitro eleitoral. A reforma propõe, entre outras medidas, que os sejam eleitos por voto popular, bem como um corte no financiamento recebido pelos partidos políticos, de acordo com as regras em vigor. A iniciativa também propõe a redução do número de deputados federais de 500 para 300, enquanto o número de senadores passaria dos atuais 128 para apenas 96. Está aí a situação das manifestações no México, a insatisfação da população com as tentativas de mudança no sistema eleitoral lá do México. Então, acompanhando, depois da pandemia, a crise tomando conta do mundo e com certeza as dificuldades acabam sendo mais afloradas e tudo isso vem dando uma situação de maior impacto dentro da vida de cada um dos países.
Vamos dando continuidade. Na matéria desta manhã de segunda-feira. Os eslovênios, neste domingo, a renomada advogada e novata na política, Nataša Pirc-Musar, como primeira presidente do país europeu. Segundo os resultados publicados pela Comissão Eleitoral, obteve 54% dos votos, segundo a apuração de mais da metade das urnas. Com 54 anos, Pirc foi advogada da primeira dama dos Estados Unidos, Melania Trump, que tem origem individual. O conservador Hans Loger, ex-ministro das Relações Exteriores, quem ganhou o prêmio no primeiro turno, em 23 de outubro, obteve 46% dos votos. Em um país dividido, após o mandato do ex-primeiro-ministro Janis Janša, Nataša Pirc-Musar fez um apelo à unidade e pediu que as disputas fossem deixadas de lado. Pirc-Musar também afirmou sua confiança na União Europeia e nos valores democráticos sobre os quais foi fundada. Durante a campanha, a candidata, que se define como liberal, destacou seu desejo em dar mais conteúdo a este cargo essencialmente protocolar. O presidente não pode ser neutro, tem que ter uma opinião, ser uma autoridade moral, disse ela à APF, entre o primeiro e o segundo turno do pleito. Nunca tive medo de fazer minha voz ser ouvida, frisou. Com 2 milhões de habitantes, a Eslovênia fez parte da Iugoslávia e é membro da União Europeia desde 2000. Bom, como é um cargo protocolar, né? O primeiro-ministro é aquele quem tem o comando do país, mas de acordo com a nova presidente eleita, e as coisas podem mudar. Não que ele vá deixar de ter o poder, e sim que ela vai ocupar o espaço também, de ir além do protocolar. Para os seus 2 milhões de habitantes, já pensou? 220 milhões lá? Como seria? Aqui. Vamos à próxima matéria desta manhã de segunda-feira. O Virtual News bem rápido hoje, A NASA mantém a tentativa de lançar seu novo mega foguete lunar na próxima quarta-feira. Depois de inspeções revelam que danos menores após a passagem do furacão Nicole pela Flórida, o lançamento do foguete SL mais potente da história da NASA está previsto para 1 hora e 4 minutos, 3 horas e 4 minutos de Brasília, desta quarta-feira, no dia 16, como janela de lançamento do Artemis, funcionar a cápsula Orion, 100 astronautas a bordo até a Lua sem pousar. Se a decolagem ocorrer na quarta, duraria 25 dias e meio e a cápsula voltaria ao Oceano Pacífico em 11 de dezembro. São previstas 2 datas alternativas em caso de necessidade, 19 e 25 de dezembro. Tá aí. Lançamento então nessa quarta-feira, e também pode acontecer novamente o atraso e pode passar aí para o dia 19 e dia 25. É o homem dando a volta à Lua agora, né? A tecnologia fazendo com que as barreiras sejam superadas, né? Para quem não acreditou que o homem pisou a Lua há algumas décadas atrás, vai ter oportunidade de pensar nisso novamente. Vamos à a próxima matéria desta manhã de segunda-feira. O uso de máscara passa a ser recomendado. O número de casos de Covid-19 pelo país e da circulação de novas linhagens da variante Ômicron, com ênfase nas sublinhagens BQ1, a Secretaria de Vigilância de Saúde do Ministério de Saúde voltou a recomendar neste domingo a utilização de máscaras de proteção. A orientação do governo é voltada especialmente para idosos e pessoas em grupo de risco. Conforme nota técnica divulgada pelo órgão na semana epidemiológica, entre 6 e 11 de novembro, foram notificados 57.825 casos e 314 óbitos em decorrência do vírus. Segundo a pasta, a média móvel no período ficou em 848 casos diários, representando um aumento de 120% em relação à semana anterior, com 3.834 notificações. Em relação às mortes causadas pelo vírus, o documento aponta que a média móvel diária dos últimos 7 dias foi de 46 óbitos, e que representa elevação de 28% em comparação à semana anterior, com 36 registros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a BQ1 é uma sublinhagem da BA5 e ambas são decorrentes da variante Ômicron, que carregam mutações da proteína Spike.
A recomendação do uso de máscaras é voltada principalmente para pessoas com fatores de risco e que podem auxiliar na evolução das complicações do Covid-19. Em especial, pacientes imunossuprimidos, idosos, gestantes e indivíduos com múltiplas comorbidades. Pessoas que tiveram contato com infectados e estiveram expostas à contaminação em locais fechados, com aglomeração e mal ventilados, também enquadram o público-alvo da recomendação feita pela Secretaria de Vigilância em Saúde. Durante todo nós vamos enfatizando aqui a necessidade do uso de máscara. Tivemos aí toda essa pandemia que deixou marcas, sequelas, ceifou vidas e fez com que o país mergulhasse numa crise não só financeira, mas também emocional, e discutindo principalmente essa questão da valorização da vida. Usar a máscara é algo que já tem que se tornar um hábito. Se você tem comorbidades, atenção, se você está dentro desse quadro, idosos, pessoas com comorbidades, pessoas que estão passando por dificuldades de saúde, usa máscara. Tem os fatores, as variantes chegando e, novamente, a preocupação com o Covid. Não só com o Covid, mas usa máscara se estiver gripado, se for um ambiente aglomerado. Proteja-se, né? Proteja você e aos outros, que é principalmente a pessoa, se você tem o vírus e está transmitindo isso para alguém, se você pode evitar, o faça o uso de máscaras. 9h mais 46. Hoje não teremos a André Simões Louro como comentarista. E vamos a mais uma. Assim, a Prefeitura Municipal de Cubatão informa que o pagamento da segunda parcela do 13º salário será efetuado na próxima sexta-feira, 18. Receberão os servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas. Nós tivemos no final toda aquela discussão envolvendo o pagamento dos aposentados, se seria utilizado o fundo, até então o fundo blindado, Caixa de Previdência, né? Esse fundo que hipoteticamente estaria sendo blindado e foi utilizado. E novamente vai ser utilizado para o pagamento dessa primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas servidores do município de Cubatão. Então, dia 18, está chegando na conta, então, a segunda parcela do 13º salário. Essa questão do fundo blindado, se utilização ou não, vamos acompanhar mais os desdobramentos de toda essa política administrativa. 9h mais 47. Estamos chegando ao finalzinho do Virtual News. Hoje, notícias rápidas para você. Lembrando, a Rua São Paulo está interditada em Cubatão para o acesso. E com isso só o trânsito local. Está sendo feita manutenção no pavimento, né, nas guias, sarjetas nas guias, sarjetas, no pavimento e também nas calçadas. A previsão aí é de 30 dias. Também a rua Jorge Peralta, no Jardim Casqueiro, sofre interdição devido às obras de pavimentação. Assim, e a Ponte do Arco-Íris também está enfrentando essa mesma situação. O trânsito das 8 às 17 horas fica interditado no sentido indústria-centro. Você vai utilizar a mão contrária, então fica a mão dupla aí, a pista de acesso centro-indústria. Essa está sendo feita devido à manutenção e pintura da Ponte do Arco-Íris. 9h mais 48. Amanhã não teremos Virtual News, amanhã é feriado, Dia da Bandeira. E atenção, muitos vídeos estão correndo à internet, muitos vídeos estão falando em várias situações, principalmente ainda envolvendo as eleições. Tome muito cuidado, observe a fonte, confira se é realmente verdade isso. Às vezes os acontecimentos são de 2, 3, 4 anos atrás, mas você não tem a obrigação de saber. Porém, chegando até você, procura se informar antes de reproduzir, antes da sequência. De repente você pode estar evitando aí toda uma confusão maior. Chegando até você, confira. Veja a veracidade na informação e aí sim, sendo veracidade, você observando que ela é contributiva, que vai contribuir de alguma forma, passe adiante. Se não, deixe que se encerre ao chegar em você. 9h mais 40. Excelente segunda-feira. E amanhã feriado, aproveitem o feriado, né? E até quarta-feira às 9h30 da manhã com mais um Virtual News. Hoje fomos rapidíssimo aí,
marcando o horário com você nesta manhã de segunda-feira. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.